Tribuna na TV. Oferecimento Senac. Cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando a TV MCA Canal 6 em Itajaí, Navegantes Itapema, pela Via Cabo TV. O nosso canal é o 6. A você que nos acompanha pela internet, tvmca.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Está começando o Tribuna na TV. Você que nos acompanha, você pode interagir através do telefone 3046-3086. Você fala ao vivo com a gente. 3046-6406, o telefone da nossa emissora. 47 é o DDD aqui da nossa área de cobertura. Tribuna na TV, @tvmca.com.br, o nosso e-mail, o nosso Facebook, Tribuna na TV. Boa tarde a você de casa, boa tarde, Antônio. Obrigado, Lacerda, boa tarde a todos. E hoje, excepcionalmente, o nosso programa, e deveria ser costumeiro, a presença do Dr. José Bortolato, pergunta ao doutor, deveria ser, especificamente, pode ser quinta, sexta, quarta, isso não importa, um dia por semana, mas integral, como vai ser hoje. Hoje nós vamos ter o Dr. Bortolato integral dentro do nosso programa. É o programa inteirinho com o Dr. Bortolato respondendo para você aí do outro lado. Sejam bem-vindos ao nosso Tribuna na TV, aqui pela TV MCA. Nós já estamos com você. E hoje tem, como disse o Antônio, pergunte ao doutor. Olha, hoje o doutor Bortolato já está aqui com a gente. Boa tarde, doutor. Obrigado mais uma vez. Hoje, sexta-feira, doutor Bortolato aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Hoje é sexta-feira. Boa tarde a todos aí. Hoje estamos aqui na sexta-feira, né? Hoje temos muitos assuntos e assuntos interessantes, inclusive. E até deixaria também como sugestão aqui para os nossos colegas aqui, que não só um advogado, toda semana aqui, mas também um médico, talvez um dentista, talvez um psicólogo, talvez um engenheiro, que tem muitos assuntos que nós mesmos temos dificuldade em entendermos outras coisas ligadas a outros assuntos. Então, a televisão é um grande meio, um potencial meio de fazer com que a gente aprenda cada vez mais, a gente faça com que essas pessoas tragam esse conhecimento e a gente consiga realmente ter mais conhecimento com esses profissionais. Perfeito, né? Com o doutor Bortolato no programa, a gente só ganha. E isso que o doutor acabou de falar, da gente ter aqui um outro profissional, um ginecologista, um médico, um dentista, enfim, somando dentro do nosso horário e levando essas informações para você, porque o povo carece exatamente de informação. É que nós aqui do Tribuna temos pensado muito, temos imaginado muito, mas na hora de realizar a coisa fica meio complicada. É por isso que está meio demorado e por enquanto a gente só tem o doutor Bortolato. Por enquanto. É verdade. Doutor Bortolato, olha, a Marina disse que por 3 longos anos fez um curso superior. Isso numa faculdade por correspondência. Porém, apesar de ter recebido o certificado, ficou surpresa, porque ela ficou sabendo, né, que já que o curso não era registrado no MEC, ela teria dificuldades. Olha só. Ela descobriu que o curso não era registrado no MEC. Ela tentou várias vezes contatar com os responsáveis, mas eles dizem para ela que estão tentando a regularização. Ela quer a sua opinião, pois, segundo ela gastou muito dinheiro e talvez nem consiga exercer a profissão. O que fazer, doutor? Infelizmente, Marina, é uma realidade no Brasil, não sei se em outras partes do mundo. Então, quando você vai, hoje tem muitos meios hoje de você fazer faculdade, pós-graduação à distância, pela internet, uma série de coisas aí, recebendo material em casa, inclusive. Então, você tem que ter, telespectador, muito cuidado, que tem muitas armadilhas, muitas falcatruas. Onde envolve dinheiro, envolve interesse. Onde envolve interesse, dinheiro, sempre tem alguém que está querendo se aproveitar. E tem que ter muito cuidado. Então, nesses casos, quando você está com interesse, primeiro você tem que sondar, você tem que averiguar. Hoje tem N maneiras de você conseguir descobrir, através do MEC, através de informações, através de referência, através de uma série de coisas, nos cartórios, só puxa lá na área civil também, nos fóruns também das comarcas, e vê como é que está a ficha dessa empresa. Vê se essa empresa é uma empresa idônea, vê no MEC se ela está inscrita, vê se esse curso está registrado no MEC. Porque se esses dados não fecharem,
é bom você deixar de fazer, vai para outro que está mais legalizado. Então, quando isso acontece, se você vê que está com esse problema e que depois eles sempre dizem que faz igual a político, promete que vão resolver, que vão cumprir, para não ficar você não ficar preocupado. Não, você tem que ficar preocupado, porque esse teu rico dinheirinho, todo mês, o teu tempo está indo. E o que ocorre é que chega no final do teu curso, 2, 3, 4 anos às vezes, você vê com frustração que você gastou tempo, gastou dinheiro, e aí você vê que o teu curso não valeu nada, porque o MEC se não registrou, é porque não conseguiu lá a empresa levar toda a documentação, não conseguiu legalizar aquele curso. E aí o que, infelizmente, resta para você hoje, que eu acho que não é só a Marina, tem N casos aqui em Itajaí, no Brasil, no mundo, aqui no Brasil, de pessoas que concluíram o curso pela internet ou à distância e não conseguiram aí exercer a função. Então, nesse caso, você tem que fazer o quê? Entrar na justiça para poder fazer com que a empresa devolva o dinheiro para você, seria uma ação indenizatória, porque, claro, você deu dinheiro e não teve a contraprestação, você tem direito de pegar esse dinheiro de volta. Não só isso, você pode pedir também um dano moral, porque isso deu uma frustração enorme na tua vida. E, além disso, do dano moral, ressarcimento do valor também, você pode requerer o que se diz de lucros emergentes, ou seja, você deixou, se você fosse formado e que tivesse o registro, você, a partir de então, naturalmente, desses 3 ou 4 anos que você lá ficou no meio, né, estudando, você começaria a ganhar um dinheiro correspondente à tua profissão e correspondente ao salário base da tua profissão. Como ela frustrou essa possibilidade, então deixou de emergir lucros para você, e você pode também requerer judicialmente os lucros emergentes que, se você conseguir provar isso para o juiz, não tem dúvida que você vai ter êxito da tua empreitada. Agora, doutor Bortolato, como é um curso superior, isso deve ter demandado tempo, né? Não coisa de 3 anos. 3 anos. Cita aqui. Né? Que chances ela tem de recuperar esse dinheiro que foi gasto e que para ela não teve proveito nenhum, o curso, né? Porque não está registrado pelo MEC, consequentemente, ela perdeu tempo, ela perdeu dinheiro e se incomodou. E ela não teve, provavelmente, tempo também, dentro do estudo dela, de averiguar, de investigar se essa empresa estava legalzinha, estava direitinha. Ela devia, como falei anteriormente, Antônio Carlos, ela não, todos devem averiguar antes de ingressar num curso desse, pelo menos se acercar de todos os dados possíveis para que no futuro não venha ter esse desabor que é terrível, esse abalo moral. Agora, a tua pergunta, a tua dúvida, se vai conseguir ressarcir ou não, isso não dá para dizer, porque no Brasil é o que se diz que você ganha, mas não leva. Chama-se vitória de pirro. Então, no Brasil, diferente de alguns países aí, que tem alguns casos até hilários, se você está devendo, devedor, para aqui no Brasil, diz os credores que é um paraíso. Para quem deve, não tem bem nenhum para ser penhorado. Não pode importunar no serviço, não pode importunar na casa dele, não pode ameaçá-lo, não pode mandar carta constrangedora, não pode registrar uma boletim de ocorrência, não pode fazer nada a não ser que fazer a cobrança judicial. Mas, se fizer a cobrança, e aí o juiz manda lá citar, e ele não quer se defender, ou se defendeu e perdeu, aí você está com o título judicial na mão. Então não adianta você ter esse título e a pessoa não tiver bens lá, o curso lá, a empresa não tiver, a escola não tiver bens nenhum. Tem que ter o respaldo para poder fazer a penhora. Se não tiver, infelizmente, você teve realmente, foi praticado um estelionato e você não teve direito a nada. Doutor, o Marco disse que trabalha numa empresa de navegantes na função de soldador. Ele disse que entre as atividades que ele tem, as tarefas, ele tem que efetuar soldas com máquina elétrica, onde contém carga viva e muitas vezes dentro do porão das embarcações. Porém, a empresa só lhe paga o adicional de insalubridade em grau médio. Ele quer saber se também tem direito ao adicional de periculosidade. Olha, o nome dele é o Marco. Ô Marcos, olha, a maioria dos juízes, porque ainda não tem uma definição, uma lei ainda, com referência a esse fato ainda, não tem uma súmula ainda, né? Não tem uma lei que diz que tem que ser os dois. A maioria dos juízes, eles distinguem o adicional de insalubridade com o adicional de periculosidade, porque, e eu também acho mais do que justo, e você vai entender porque também, que ele tem direito aos dois adicionais, porque o adicional de insalubridade é aquele adicional que você tem direito quando trabalha numa empresa, em função da umidade, em função da poeira,
em função do barulho, aquele problema dentro da empresa que existe, que a empresa às vezes não consegue dar o EPI necessário para poder neutralizar esses problemas que surgem, porque acaba criando doença no ser humano. Essa que é a verdade. Poderá causar doença em função desse local insalubre que a pessoa trabalha. A periculosidade já é outra coisa distinta. A periculosidade quando a pessoa trabalha, o eletricista, digamos, não é só o eletricista, mas mais o que se dá para o eletricista, ele trabalha com carga viva. E carga viva é aquela carga que pode, a qualquer momento, dar um choque e pode até matar. Então, a periculosidade é pela morte mesmo, o sujeito a ser morto. Então, vamos dar um exemplo. Se o sujeito trabalha num ambiente que tem excessivo ruído, se ele trabalha num ambiente que tem, digamos, muita poeira, então, se ele trabalha nesse ambiente que poderá fazer mal à saúde dele, mas, ao mesmo tempo, ele executa tarefas de eletricidade de carga viva, então não tem dúvida que ele tem direito ao quê? Ao adicional de insalubridade, por trabalhar em local insalubre, e ao adicional de periculosidade, porque ele também trabalhar com material elétrico sujeito aí a uma carga elétrica e sujeito até a falecer, né? Eu sei que tem intervalo, mas ele pode até responder depois. O percentual é diferente entre periculosidade e insalubridade, doutor? É diferente. A insalubridade, a legislação, a NR 3.214/74, classifica em 3%. O índice pequeno, né? O índice médio, o índice mínimo é 10%, o médio é 20%, e o 30% e o 40% é o índice máximo. Aí você pergunta, mas por que isso aqui? É classificado de acordo com o local que ele trabalha. Digamos assim, trabalha com jateamento de peças. É um local que vocês não querem imaginar como sofre o sujeito que trabalha com aquela vestimenta, com calor, aquilo é horrível. Então, naturalmente, aumenta o grau de insalubridade. E aquele que trabalha, digamos assim, com o ruído que chega, digamos, 85 decibéis, ou com a poeira que não é muito excessiva, ele tem um grau de percentual de menor, porque a insalubridade é menor e o local que ele vai trabalhar é menos perigoso para a saúde dele. Então, é classificado em 3 graus, mínimo, médio e máximo, 10, 20 e 40, enquanto que esse índice é classificado, infelizmente, ainda pelo salário mínimo. Tem algumas convenções coletivas que estão classificando pelo salário normativo da categoria. Agora, o adicional de periculosidade, ele sempre foi calculado e sempre vai ser calculado pelo salário que a pessoa ganha, 30%. Aí é um valor só. Doutor, só um instante, vamos para o nosso intervalo e voltamos na sequência com mais perguntas ao doutor aqui no nosso Tribuna na TV.